Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na edição de hoje nós temos duas entrevistas especiais. É um programa inteiro do bloco Café com Letras e nos primeiros blocos eu falo com o secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha, que analisa a situação da economia hoje no país, da política, fala da relação dos sindicalistas com o governo Dilma Rousseff, enfim, são alguns blocos, na verdade 3 blocos de entrevistas bastante interessantes. Ainda neste programa eu converso com um advogado e empreendedor, Dr. João Batista Alves Bianchi. Ele lançou aqui no ABC o Mega Cartório. O Mega Cartório se destina a proporcionar às pessoas a possibilidade de guarda de documentos de uma forma digitalizada. E uma guarda de documentos que tem validade legal. É um serviço que você precisa conhecer. Também são 3 blocos de entrevistas, onde ele dá detalhes do funcionamento e inclusive do preço no final. Por isso, eu te convido a assistir o programa inteiro. A gente, antes de começar, vai para um rapidíssimo intervalo comercial. E eu lembro que eu estou gravando a abertura desse programa aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, que também tem a Flytour. Flytour, para quem está pensando em viajar, não tem endereço melhor. Fica na Avenida Lino Jardim 1168. Depois do rápido intervalo comercial, começa o primeiro bloco de entrevistas com Martinha. Eu aguardo você. Até já! Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente volta a gravar o Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, que tem também a agência da Flytour. Se você está pensando em viajar, pacote turístico, passagem de avião, aluguel de carro, seguro, enfim, tudo o que você precisa de uma viagem está aqui na Flytour. E nesse bloco Café com Letras, mais uma vez eu tenho a honra e a satisfação de receber o secretário de Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, obrigado por comparecer mais a uma entrevista no bloco Café com Letras. Olá, Joaquim, o prazer é todo meu de estar aqui falando com você, com os telespectadores, mais um programa seu de bastante audiência e que a gente gosta muito de participar também. Que maravilha! Bom, e o programa, como sempre, é muito transparente. A gente está gravando esse programa que você está vendo nessa sexta-feira de carnaval. Tem muita gente indo para a folia, já indo para os bailes, para os desfiles. Está tendo desfile em São Paulo nesse momento, mas a gente está gravando na segunda-feira, dia 9 de fevereiro. E está marcado para amanhã, 10, para vocês já vai ter acontecido uma ida dos representantes das centrais sindicais dos trabalhadores ao Congresso Nacional para fazer uma pressão contra as duas medidas provisórias aqui, vamos ver, é a 664 e a 665, certo, que alteram os direitos dos trabalhadores. Essa pressão é necessária, né, Martinho? A pressão é necessária, Joaquim, e a gente, dentro do movimento sindical, nós sempre aprendemos o seguinte: quem não luta pelos seus direitos, né, quem não vai buscar seus direitos,
fazer luta para melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores salários, não merece nem ter aquilo que tem. Então a gente veio dentro do movimento sindical em momentos muito mais difíceis, a gente sempre reivindicou, né? O movimento sindical evoluiu muito, hoje muito aberto para o diálogo, para a conversa, para entender a situação do país. Todos nós queremos um Brasil melhor, né? Um Brasil para todos e de todos. Mas quando toca-se a questão dos trabalhadores, nós precisamos estar muito atentos e nós vamos agora para o Congresso, né, porque precisamos buscar lá fazer valer as nossas conquistas e direito trabalhista, conquista trabalhista, o movimento sindical, isso daí há uma unanimidade nessas questões, a gente não abre mão daquilo que nós conquistamos até agora. Maravilha, eu estou lendo aqui o editorial do jornal Metalúrgico, que saiu na semana passada, que é assinado por você, pelo Fofão, né, o José Braz da Silva, o presidente em exercício do sindicato, e vocês falam o seguinte, que o governo passou a bola para o Congresso Nacional, que tem que apreciar essas medidas provisórias. Agora, você vê alguma perspectiva de, inclusive em função desses últimos acontecimentos, nesse período a gente teve a eleição do novo presidente da Câmara Federal, que representou de fato uma derrota para o governo, que apostava no candidato do Partido dos Trabalhadores, o Arlindo Quinalha, e acabou perdendo para o Eduardo Cunha do PMDB. Do outro lado, o governo até apoiou, de uma certa forma, a eleição do Renan Calheiros, mas nesse momento em que o Congresso Nacional, de uma certa forma, se coloca numa contraposição com o governo federal, vocês acham que isso pode representar para os trabalhadores, para o movimento sindical, alguma espécie de vantagem? Eu acredito que o momento dentro do Congresso acaba sendo um momento bom, pelo menos o presidente hoje da Câmara Federal, quando esteve visitando a Força Sindical, se colocou inclusive bastante à disposição em defender aí essa nossa luta, né? Mas eu acredito que o momento no Congresso ele se dá de uma forma, nós entendemos sempre que o Congresso é a casa do povo, né? E eu acredito que qualquer setor da sociedade, quando se sente prejudicado, é preciso, né, ir debater os seus anseios e as suas necessidades lá no Congresso. Eu acredito que o Congresso estará aberto, inclusive, para ser sensível, né, às nossas reivindicações. Eu lembro que o próprio companheiro Lula, enquanto presidente da República, ele sempre disse o seguinte: olha, eu acho que a conquista que uma parcela da sociedade tiveram nesse período de meu governo, eu acho que jamais alguém vai conseguir tirar, né? Vai ter muita luta e assim os trabalhadores, né? Quer dizer, não vamos deixar que vá por água abaixo aquilo que nós conquistamos a duras penas, com muito sacrifício. Então nós vamos fazer valer nesse momento, né, a nossa luta, a nossa perseverança para que o Congresso nos ajude a manter as nossas conquistas, ou seja, a conquista dos trabalhadores. Legal. Eu lembro da gente ter conversado algumas outras vezes sobre o quadro político, sobre a economia, e você sempre falou, porque é uma verdade, que a conta, no final das contas, né, sem querer ser redundante, mas acaba sobrando sempre para o trabalhador. É a questão da correção da tabela do imposto de renda, que hoje teria que ter sido corrigida e não foi. Se fala em cortar benefícios aí dos pensionistas da Previdência Social, em aumentar a dificuldade para que as pessoas recebam o seguro-desemprego e essa coisa toda. E vocês defendiam, eu leio aqui também num trecho do editorial, que isso precisava ser equilibrado. Vocês até reconhecem que se o país tem um problema de finanças públicas, precisa-se buscar uma solução, mas que isso também passa por cobrar uma parte do empresariado, pela taxação das grandes fortunas, pela taxação do lucro. Você entende que essa discussão tem que avançar nesse sentido? Tem que avançar, Joaquim. Uma dos reclames do movimento sindical foi o próprio governo, né, da presidenta Dilma, não ter feito um debate mais acentuado, mais aberto com o movimento sindical e com a sociedade organizada como um todo. Como eu disse, nós queremos um Brasil melhor, eu acho que todos nós queremos a democracia, brigamos por democracia porque nós precisamos dela, entendemos que é o melhor regime, né, que se tem até hoje para viver com decência, né, mesmo dentro do sistema capitalista. Quer dizer, essa questão da democracia, do voto, quer dizer, é preciso fazer reforma? É preciso fazer mudanças. Né, ou de repente até fazer sacrifício, porque o até trabalhador nunca se recusou a reforma política, sempre a sociedade
né, os mais pobres desse país, a sociedade trabalhadora, aquele que pega na massa no dia a dia, ele nunca se furtou de fazer seu sacrifício. Então, historicamente, isso no Brasil sempre foi assim. Agora, nós não podemos pagar o custo sozinho. Né? Eu lembro que a presidente Dilma cobrou aí dos empresários de montadoras, né, a remessa de lucros, rapidinho eles já se rebelaram. Quer dizer, os banqueiros, quando se aperta os banqueiros, eles também já começam a fazer pressão. Então tem aí uma parcela da sociedade hoje que faz pressão pelos seus interesses corporativos e nós, trabalhadores, precisamos ter defendido nossos interesses também. Né? Então faltou um pouco esse diálogo, a gente espera que retome agora, eu acho que o Congresso é o momento de debater isso, né? Porque precisamos equilibrar as forças, equilibrar a distribuição de renda. É o fator que fez nos últimos anos o Brasil ser um Brasil diferente, a busca de um Brasil de todos. Né? Então nós não podemos abrir mão, né? Quer dizer, de repente o trabalhador conseguiu comprar um carrinho, aí daqui a pouco vai ter que dobrar o preço da gasolina, aí ele não vai poder mais ter esse carro, não, ele conquistou aquilo ali. Nós temos que fazer com que ele tenha condições de ter o seu veículo, ter o seu carro, ter sua casa para morar, ter o seu emprego, ter o seguro-desemprego quando está desempregado. Se tem fraudes, se tem problemas, desvio no seguro-desemprego, se tem desvio na Previdência, todo o movimento, toda a sociedade organizada está aí atenta, porque a maioria é honesta. Né? Se tem uma minoria desonesta, vamos combater os desonestos para manter, né, as condições das conquistas que nós tivemos para a classe trabalhadora. Então, tanto como os aposentados também, enfim, esse debate que precisa ser feito. Legal. Martinha, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente vai continuar mais um bloco aqui, porque tem muita coisa para falar. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, aqui no bloco Café com Letras, na Superbanca do meu amigo João Martinelli, a gente volta a conversar com o secretário do Trabalho de Santo André e presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, eu lembrava que você há pouco tempo retornou ao Partido dos Trabalhadores depois de um tempo afastado, você participou do começo do partido, tinha toda uma ligação, saiu por algumas divergências, voltou há pouco tempo e hoje a gente vê o PT comemorando 35 anos, teve lá a festa em Belo Horizonte com o ex-presidente Lula, com a presidente Dilma Rousseff, com muita gente, e o Lula, que eu sei que você tem uma grande admiração por ele, a gente já falou disso várias vezes, ele fez uma certa meia-culpa, dizendo que em alguns momentos ele se sente envergonhado de algumas coisas que aconteceram, mas conclamou também os petistas a voltarem para as ruas para defender o partido, porque ele entende que a grande maioria do partido não é isso que se vê em denúncias e tal. O próprio ex-ministro José Dirceu falou que se continuar assim está jogado uma pá de cal em cima do Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê a situação do PT hoje? Eu vejo, primeiro, eu entendo, assim, Joaquim, que eu sempre fui um admirador do companheiro Lula, sempre acreditei muito no Lula, desde a época do movimento sindical e na vida política. Eu disse uma vez que o Lula eu comparava politicamente ao Pelé no futebol, né? Assim, não apareceu alguém igual, né? E a gente vê até a história do Getúlio Vargas, a gente percebe, né, um pouco, né, as dificuldades que enfrentaram, mas o Lula ele conseguiu ser extraordinário no aspecto, né, de administrar a política, um homem operário que chega a presidente da República, 2 mandatos, né, que faz o que ele fez na história do Brasil, assim, daqui 20, 30, 50, 100 anos, né, a sociedade do mundo todo verá que o Lula é uma pessoa extraordinária, se não quiserem ver agora. Eu acredito, eu não sou dono da verdade, nem nunca tive essa pretensão, mas eu acredito que quando a gente vai para o governo, né, se a gente se descuidar um pouco, há uma tendência da gente fazer aquilo que todo mundo faz, que é mais fácil, né, de você se encastelar na cúpula
né, e você passa a ser governo e você não começa a não ter aquele olhar de baixo para cima, ou aquele olhar mais horizontal. A gente começa a olhar só de cima para baixo. Isso é ruim. Tudo que eu aprendi em história, eu vejo que quando a gente começa a fazer isso, a gente perde sustentação de base. E a nossa história e a nossa formação sempre foi buscando essa sustentação de base, né, das comissões de fábrica nas fábricas, das organizações nos bairros, né, ouvindo a população, deixando a população participar ou trazendo a população para a participação interna, para o crescimento sindical dos partidos. O PT é um partido que ele sempre teve como grande força, grande base, quer dizer, os setores organizados da sociedade, nos bairros, dos operários, dos intelectuais, dos artistas, do pessoal de esporte, né? Eu vi uns dias aí até o Raí, algumas pessoas, Ana Moser, falando, pô, não tem espaço dentro do governo para discutir o projeto deles. Então, quer dizer, se você não abrir enquanto governo, enquanto partido, para essas pessoas mais sérias da sociedade, que vestem a camisa, né, para fazer um Brasil melhor, né, você não tiver espaço para essas pessoas dentro do partido político, dentro do governo, a gente perde espaço, né? E aí você corre o risco de você ser colocado dentro da igualdade com os outros, né? Um balaio de gato. Um balaio de gato, e aí você não consegue ter o discurso. Aí você afasta aquelas pessoas que te defendem a todo instante. Eu, dentro do sindicato, eu sempre disse para a diretoria o seguinte, falei, olha, quando a gente faz uma eleição, quando vai chegando para a próxima eleição, eu digo sempre para eles o seguinte, falo, olha, se vocês não trabalharem, não forem lá nas fábricas, né, se sustentar, trazer o trabalhador para dentro do sindicato, fazer o trabalhador acreditar que nós estamos fazendo na vontade deles, a discussão deles, defendendo o interesse deles, não me veio aqui querer arrumar jeito de se reeleger dentro do sindicato, ou roubar urna, ou fazer falcatrua, porque isso daí eu não faço. Então a diretoria já sabe isso. Eu acho que em todos os setores organizados nós temos que fazer isso, temos que ter a participação do povo. E quando a gente perde aquele encanto do povo, daquelas pessoas que são sérias, que acreditam na gente, eu acho que a gente tem uma tendência de ficar naquele balaio de gato que você falou, se ficar igual a todos os outros. Então aí o companheiro Lula tem razão nisso, né? Eu acho que tem muita gente dentro do PT que pensa assim também. E eu acho que a gente precisa dar uma chacoalhada, né, na poeira, né, balançar, sacudir a poeira. Quem tiver que cair, cai, dar uma reestruturada, porque de vez em quando tem que dar esse voo da águia para a gente poder sobreviver mais aí 30 ou 40 anos. Né? Então eu penso assim. Bom, eu ouvi muito isso do Luiz Turco quando ele estava em campanha para deputado estadual, e ele falava como presidente do PT de Santo André da necessidade de retomar o diálogo com essa chamada base, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais. Já tinha ouvido isso logo no comecinho de 2013 do ex-ministro Gilberto Carvalho, conversando com ele em Brasília no encontro de prefeitos que teve logo no comecinho, os novos prefeitos, né, eleitos, foram quase todos para Brasília, num grande congresso ali no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e discutiram essa necessidade. O Gilberto Carvalho conversando comigo, até em entrevista, falando, o PT precisa retomar esse diálogo com os movimentos sociais. Onde está a dificuldade para conversar com esse pessoal? Você que é de um movimento social, que é o sindicato, por que tanta dificuldade para essa conversa? Essa estrutura de poder, eu acredito que é o seguinte, quando você entra no poder, você tem uma tendência de o seguinte, aí você tem poder, você tem... A tarefa do dia a dia atrapalha? Você tem dinheiro, não, você tem poder, você tem dinheiro, você tem como facilitar as coisas, isso é igual uma família, né? Você começa a ganhar um pouco mais, ter uma condição de vida, você procura fazer com os seus filhos, ao invés de você dar o amor, você compra um telefone, você compra um brinquedo mais que satisfaça ele e tal, aí você distancia dele das ideias, dele acreditar em você, confiar em você enquanto pai, enquanto mãe, né? Então ele fica pensando só na sua marca, no que você está ganhando. O partido é um pouco isso, quando você entra em governo, se você não ficar atento, você tem os militantes tudo pago. Na minha época, quando nós fundamos o PT, a gente tirava dinheiro do bolso para fazer as campanhas, e os que não podiam tirar dinheiro do bolso, a gente tirava dinheiro do bolso e trabalhava assim, espontaneamente, né, voluntariamente. Outros que não tinham condições, ia fazer o trabalho voluntário. Ia vender estrelinha, vender bandeira, vender camiseta, né, para tentar. Quando você deixa de ter isso daí, você deixa de ter as pessoas mais próximas e acreditar no projeto, né? Porque aí o cara só vem trabalhar numa campanha se você pagar para ele
fazer campanha, para ele, né, para entregar um boletim, contratar pessoas, essas coisas, né, vai tirando o foco, né, de acreditar mesmo num projeto de Brasil diferente. Lógico, aí você faz o mais fácil, faz o que as pessoas fazem hoje. E por isso que precisa de uma reforma política também, eu acho que vai ajudar um pouco nisso, né? Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a reforma política, isso é necessário, acho que a gente precisa discutir muito isso, só que eu vou precisar de mais um bloco. Então eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo, a gente vai fazer mais um bloco, porque esse assunto é fundamental. Eu acho que a saída do país, por incrível que pareça, muita gente vê só o lado econômico, a economia é fundamental. Mas uma vez eu me lembro de um professor na faculdade de jornalismo, que ele fez essa pergunta para mim na sala de aula. Era até um repórter da Gazeta Esportiva, e ele era especializado em esportes. E ele virou para mim e falou assim: Joaquim, quem decide o rumo do país? A economia ou a política? E você está naquela história de discutir muito economia, tal, não sei o quê. Eu falei economia, ele falou não, o que decide é a política. E a reforma política passa por isso. Acho que a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Eu vou pedir licença para os nossos amigos telespectadores. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, nesse terceiro bloco do Café com Letras, com o Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Agora a gente vai falar de um tema que eu considero crucial para esse momento do Brasil, que é a reforma política. Martinha, a gente já ouviu também falar muito de reforma política, da necessidade da reforma política. Agora chegou num momento, acho que não tem mais como adiar isso. Como começar essa discussão? Olha, eu acredito que precisa fazer um debate com a sociedade, que se a sociedade não entender, no mínimo, a sociedade organizada não entender a importância da reforma política, ela não sai, né? Quem está no Congresso, eu tenho certeza que 70% do Congresso não quer reforma política. Eles vão defender os interesses tá próprios. Bom, sim. Quer dizer, nos assusta quando você vê, por exemplo, alguns jornais divulgando quanto, né, 10 das maiores empresas do Brasil elegeram 300 e poucos deputados, né? Então hoje, como é que está? Como é que está a configuração do Congresso? A maioria que está no Congresso, eles não precisam fazer política, né? Eles têm dinheiro das empresas que financiam as campanhas deles, e eles vão lá dentro do Congresso votar de acordo com o interesse da empresa, né? Então, se você não mudar esse contexto para ter pessoas lá que representam os trabalhadores, que representam os empresários, que representam os lafundiários, qualquer setor da sociedade, mas que representem de verdade, né? Se não tiver isso, você não consegue ter uma configuração de Congresso que faça valer algumas coisas importantes na vida política do país. Hoje o Congresso é um Congresso totalmente fisiológico, né? Porque você não aprova nada que não for assim, de interesse de pequenos grupos que têm muito dinheiro para investir, né? Então, quando você vê tudo isso daí acontecendo no país, é por isso, é uma configuração de política totalmente hoje equivocada, né? Ou você faz essa mudança, quer dizer, de quem financia, dos partidos políticos voltar a ter peso, porque ninguém acredita mais em partido político. Você criou tanto partido político, e aí quando, às vezes o governo tem essa responsabilidade também, quando o governo precisa de alguma negociação para garantir a sustentabilidade dentro da Câmara, ele vai e cria um novo partido, ou pede para alguém criar um novo partido. Se fala isso do ministro da cidade, Gilberto Kassab, ele está com o PSD, está criando o PL, para tentar enfraquecer um outro, para garantir uma governabilidade. Quer dizer, criar partido virou um negócio, sem ideologia, sem proposta, sem programa, né? Esse é o problema, né? Eu acho que esse foi um dos erros do governo de esquerda no Brasil de 2002 para cá, e até do Fernando Henrique também, que veio com um propósito de centro-esquerda.
Quer dizer, que você não se fez as alterações necessárias, gradativas, para você ter um poder político forte, né? Mesmo pessoas do PSDB defendem que tem o PSDB e o PT são os dois partidos ainda que têm uma estrutura maior de organização. Então, quer dizer, não apostaram nessa questão dos partidos, né? E hoje estão todos dentro da mesma vala. Então, ou faz isso daí, eu acho que tanto o PT, PSDB e alguns outros partidos que têm esse interesse também da reforma política, envolver o movimento sindical, envolver as sociedades de bairros, envolver os intelectuais, uma parcela dos intelectuais, dos desportistas, né, para que a gente faça essa reforma política, né, com um grande debate, inclusive na sociedade, para a gente alterar essas condições. Porque se você não alterar essas condições, é impossível. Vai ficar aí dizendo, não, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos acabar com a corrupção, não acaba nada. Né? Você vê cada dia levanta aí, aparece de 1990, 1980, 1940. Na verdade, se a gente for levantar a história da corrupção, ela vem de 1500. Pois que chegou então, o primeiro português aqui que começou a fazer. Então, se você não cria, quer dizer, a democracia ela é importante. O Brasil viveu quase sempre debaixo de ditadura. Poucos momentos nós tivemos democracia e a única vez que no Brasil tem um período democrático, mesmo ela sendo jovem, do período que nós estamos até agora. Verdade. Então nós temos que aproveitar para fazer as reformas. E a gente tem que ressaltar o seguinte, apesar de todos os problemas, a gente vive uma estabilidade política irretocável. Sim. Poucos países do mundo conseguiriam sobreviver a uma crise desse tamanho sem ter ameaça à democracia. Igual, por exemplo, você falava, Joaquim, por exemplo, a política e a economia. São duas engrenagens que elas trabalham juntas. Nós temos países aí, se você pega uns países aí da Arábia, quer dizer, que tem muito dinheiro, muito petróleo, tem uma minoria de pessoas ricas, uma instabilidade política terrível e o povo vive na miséria, vendo sacrificado. Então, o Brasil precisa ter política séria, porque aí você tem investidores que vêm aqui investir, né, vai ter o seu ganho aqui, vão ter banqueiro que vai investir, empresários que vai investir, mas dentro de uma política séria e com distribuição de renda para a população que mais precisa do emprego, precisa da renda. Né? Então, se não tiver essa reforma política, para você engrenar, né, pegar a engrenagem da economia e você fazer valer isso em termos de resultado para a população. Vamos citar um ponto da reforma política, porque se a gente for citar tudo, a gente tem que ficar aqui uns 3 programas no mínimo. Mas a gente vai voltar mais vezes a falar disso. Mas você citou logo no começo da tua resposta que um grupo de 10 empresas aí, esse grupo elegeu 300 deputados, ou seja, financiando campanha. Você acha que a solução para isso está no financiamento público? O financiamento público, eu acredito que é um dos pontos que eu acho que é importante. O financiamento público, eu acho que tem que fortalecer os partidos e os partidos encontrando, né, que se a forma não é uma ou outra que está sendo debatida, eu acho que precisa pegar o que tem de bom em cada proposta para a gente criar uma situação favorável para o fortalecimento do partido, para você ter, por exemplo, a fidelidade aos partidos políticos, e aí você cresce o partido, você cresce as pessoas que têm mais responsabilidade político-partidária, né, para não ficar sem essa venda de legenda, essa venda e compra de legenda. E também eu acredito que uma das coisas também que desvirtua muito é um candidato eleger mais 2, 3, você vota em um, elege 2, 3, eu acho que você votou num candidato, o seu candidato, quem é o mais votado é o mais votado, o menos votado é o menos votado. Lógico, a distribuição em cada estado, pela população, uma certa proporcionalidade, mas aí eu acho que o Senado dá aquele outro equilíbrio de número de senadores para você manter. Também, senão um estado é menor, aí vai ficar totalmente prejudicado. Então tem que criar todo esse equilíbrio, né? E o Brasil, às vezes o pessoal quer comparar o Brasil com a Suíça, com a Suécia. Mas sabe que eu vi uma análise outro dia que me deixou, eu nunca tinha pensado nisso, eu acho fantástico. Quando a gente vê histórias, quando vê notícias de corrupção, de desvio de dinheiro, e aí descobre-se contas, agora descobriu a história do HSBC, que facilitava desde há muitos anos a fortuna dos corruptos em contas no exterior, tal, não sei o quê. Você falou da Suécia, né? A gente tem um exemplo aí da Dinamarca, desses países que têm um padrão de vida muito elevado, mas esses países só têm isso porque acobertaram durante muitos anos dentro do seu sistema financeiro as grandes fortunas desviadas de países mais pobres. Porque eles não têm produção para ter esse dinheiro todo, não. Pois é. Então fica fácil fazer isso também. Fica fácil, né? Quer dizer, que aquilo que se discutia é o imperialismo, quer dizer, o país que tinha, às vezes,
algum poder, né? Quer dizer, ele acaba explorando o outro, buscando a riqueza do outro e tal, como é a história do Brasil. Vinha aqui em Portugal, levava o pau-Brasil, não ficava nem em Portugal, entregava para a Inglaterra crescia, Portugal ficava pobre, o Brasil mais pobre ainda. E quando você falou do financiamento público, tenho certeza que tem gente do outro lado da tela, mas vai tirar dinheiro do governo para financiar partido político. Na verdade, a gente precisa lembrar que, primeiro, já há dinheiro público nos partidos políticos. O fundo partidário é uma prova disso, né? Então já tem dinheiro público nos partidos. Depois, quando você tem a corrupção, quando você tem esses partidos ilegais, você tem dinheiro desviado de obra pública que volta para o partido de forma indireta. Então, achar que vai sair dinheiro, não vai sair mais do que já sai, não. E outra, você vai ter mais rigor para criar partidos. Eu lembro que em 1980, depois da reforma, do fim da ditadura militar, os novos partidos foram criados, você lembra disso muito bem, o rigor era tanto que se criaram 5 partidos. Exatamente. Né? Em 80. Foi o PT, o PDT, o PTB, o PMDB e o PDS. Não mais do que isso. E quem participou da criação desses partidos sabe a dificuldade que foi criar um partido político. Precisa também ter essa dificuldade para a coisa fazer. Até a Dilma falou, pô, não tem 30 ideologias para ter 30 partidos, acho que pode ter menos partidos, né, mas partidos mais estruturados, etc. E essa questão de dinheiro público é muito relativa, é que o pessoal entende como dinheiro público só o dinheiro que o governo arrecada de impostos, né, para poder distribuir para a população. Oficialmente, né? Ele não leva em conta, por exemplo, uma empresa que vem aqui, ou um banqueiro, um investidor, né, quanto ele leva aqui de remessa para o país de origem, para suas matrizes, etc. Ele não entende isso daí como dinheiro público também, que eu entendo que também é dinheiro público. Sem dúvida. Que ele ganhou aqui no Brasil, depende, se ele cumprir as regras do jogo, né, ele pode até dizer, não, tudo bem, eu cumpri as regras do jogo, estou dentro da lei. Mas a gente vê muitas vezes acontecer situações que eles não entram na regra do jogo, não. O que a gente vê de empresas aí quebrada, que o cara vão criando falcatruas, abre uma empresa e fecha, não paga fundo de garantia e abre outra, vai fazer o mesmo serviço, mas aí já lesou o trabalhador, lesou a previdência, não pagou o dinheiro público. E esses sonegadores que têm dinheiro público, os times de futebol, enfim, citando só alguns aí, mas tem muita gente, né, que sonega esse dinheiro público e se diz que é empresário, sai rico, né, ganha dinheiro, vive bem e ainda mete o pau em quem usa o dinheiro público, no governo, em quem está recebendo salário de desemprego. Então, Martinha, a gente tem, como eu falei, assuntos para ficar aqui mais um tempão. Mas a gente vai voltar a falar mais vezes, até continuar falando dessa questão da reforma política, é importante contar com a tua experiência, levar essa visão para o amigo telespectador. Por hoje, infelizmente, a gente conseguiu até avançar bastante no horário, mas eu fico por aqui. Obrigado pela participação no Bloco Café com Letras e até uma próxima. Obrigado a você, Joaquim. O prazer foi muito grande estar aqui falando sobre um tema, inclusive, tão importante, ou temas tão importantes como esse. Maravilha. Obrigado, Martinha. Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você, amigo telespectador, aqui no Bloco Café com Letras. O programa não acabou, não. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente tem mais um Bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, que além de ter os melhores títulos de jornais, revistas, livros, tem almoço, tem também a Flytour, que vocês estão vendo aqui atrás. Para quem gosta de viajar, e o slogan da Flytour é Eu Amo Viajar, o endereço certo é aqui na Superbanca, Avenida Lino Jardim 1168. Mas hoje eu vou falar de um outro assunto que há muito tempo vem me incomodando. Quem é que nunca teve problemas em armazenar documentos? Principalmente o empresário, que tem livro diário, registro de contabilidade, uma série de documentos que é obrigado a guardar durante anos e chega num determinado momento que não cabe mais na empresa. Mas também
Quem tem algumas propriedades em família, precisa guardar escritura, precisa guardar IPTU, que dos últimos anos normalmente você precisa, ou seja, guardar documento é um problema. Mas eu acredito que aqui no ABC era um problema, porque eu vou falar do Mega Cartório, um empreendimento muito interessante lançado pelo Dr. João Batista Alves Bianchi, que é advogado, empresário, e que quando ele me contou, eu falei, nós precisamos mostrar isso aqui para os nossos amigos telespectadores. Doutor Bianchi, obrigado por comparecer aqui à Superbanca para gravar essa entrevista. Obrigado a vocês por convidar, por poder apresentar isso aos telespectadores, né? Porque realmente é um conceito novo, né, em termos de guarda e conservação de documentos. O Mega Cartório ele foi idealizado para permitir que o empresário, a pessoa física ou então o profissional liberal possa se livrar de todo e qualquer papel com a segurança de que ele terá esses documentos a qualquer momento, né, com plena validade legal e jurídica, sempre que ele precisar, independentemente da passagem do tempo. Legal. Então ele não precisa mais guardar fisicamente os documentos, o que permite que ele simplesmente não tenha mais que dispor de espaços, que isso custa muito caro. Tem o problema da contaminação, né, porque o papel gera contaminantes. Hoje a gente tem um problema até com comprovante de banco, quando você tira no caixa eletrônico. Se você não fizer uma cópia e guardar aquele papel amarelinho que vem ali do banco, em alguns dias ele some. Sim, não serve mais como comprovante. Exato, né? Por causa da propriedade eletrostática do papel. Agora, o meu amigo telespectador deve estar pensando em casa o seguinte, mas tem validade legal a gente guardar esses documentos de forma digital? Sim, se esses documentos forem custodiados ao Mega Cartório, porque nós adotamos toda uma mecânica, todo um procedimento, né, de organização desses documentos. Depois nós processamos uma indexação de alto nível. O que é essa indexação de alto nível? É aquilo que permite a pessoa, mesmo que ela tenha um conhecimento muito básico de computador, mas desde que ela saiba abrir uma pasta arquivo, ela imediatamente consegue localizar os documentos que ela procura rapidamente, sem perda de tempo. Isso, inclusive, é diferente do que existe hoje no mercado, que são os tais GEDs, que são os gerenciadores de documentos, que são programas de computadores que fazem a digitalização, pega a documentação e joga para dentro do computador. Mas, via de regra, o que acontece? A bagunça que está fora é transferida para dentro do computador. Na hora que o usuário vai precisar de recuperar esses documentos, essas imagens digitalizadas, o que acontece? Ele precisa conhecer o programa e muitas vezes ele não tem domínio. Então ele perde horas tentando localizar o pior do que procurar em casa na gaveta. Exato, é muito pior. Então esse é o grande problema hoje, inclusive, que as empresas enfrentam. Então esse é o primeiro problema. E o segundo, que a simples digitalização não dá à empresa o poder de destruir os documentos. Por quê? Porque ela é obrigada a guardar fisicamente esses documentos da mesma forma. Então gera sempre uma situação de duplicidade e que custa caro, né? Então você digitaliza para tornar a coisa mais automatizada, mas em contrapartida você gera os problemas da digitalização descontrolada e de qualquer forma você tem que manter fisicamente os documentos. Ou seja, então o trabalho que o Mega Cartório faz não é simplesmente digitalizar. Primeiro é uma organização, que deve ser o mais trabalhoso aí. Separar, catalogar, definir de que forma esse documento pode ser encontrado depois, né? Porque você arquiva por data, deve ter algumas palavras, código, que te remetem de uma forma mais fácil para buscar isso, né? Sim. Quando a gente fala numa indexação de alto nível, nós estamos falando em adotar parâmetros que são muito familiares à própria pessoa. Então, tipo assim, imagine que o Joaquim vai guardar seus documentos pessoais. Normalmente, que tem uma pessoa... Tem conta de luz, conta de água, conta de prestação de casa, condomínio e assim por diante. Então se gera as pastas, uma sempre vinculada à outra, então o Joaquim já vai saber que ele quer conta de luz, ele vai procurar lá, ano de 2012, AS Eletropaulo, e lá estarão todas as contas dos 12 últimos meses. Certo. É muito simples achar isso aí. Agora, o
processamento começa pela organização. Muitas vezes os documentos estão deteriorados. A gente até precisa, às vezes, trabalhar com esses documentos. Às vezes até restaurar. Restaurar o documento, fazer uma preparação e eliminar e livrar também esses documentos de agentes contaminantes, agentes biológicos que podem até afetar a saúde das pessoas. Muitas pessoas não têm ideia, que não têm noção de que muitas das rinites, esses problemas, às vezes está ligada ao manuseio de papéis antigos, papéis velhos, com muito pó, com muito ácaro e assim por diante. Verdade. Então, a primeira coisa é organizar. Organizou, o próximo passo é a indexação. Feita a indexação, aí sim nós começamos o processo de digitalização. Quando nós terminamos o processo de digitalização, a gente disponibiliza para o nosso cliente um backup dessa indexação e do documento digitalizado para ele poder instalar no seu computador ou no seu servidor, no seu data center e assim por diante. Só que o processo não para por aí, né? Em seguida, nós submetemos esses documentos a um processo de fotocopiação, onde esses documentos são fotografados, literalmente fotografados, com alta resolução e que os impede de sofrer adulterações, né? Então, esses arquivos fotografados, terminado o processo todo de fotocopiação, que a gente chama, né, de fotografia, nós submetemos ainda a um terceiro processo, que é o de digitalização, de microfilmagem. Microfilmagem. Então, são três processos: digitalização, a fotocopiação e a microfilmagem. E é essa microfilmagem que vai dar a autenticidade legal. Então, o que dá autenticidade é a fotocopiação. A microfilmagem nos permite reverter o documento a qualquer tempo, conferindo a ele o mesmo status do original. Nós vamos falar dessa reversão, mas eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Na verdade, a gente ia gravar um bloco, mas eu estou vendo que muita gente deve estar interessada, a gente tem mais coisas para falar sobre isso. Então, a gente assunto que pode se estender. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua falando disso, como é que é essa reversão, mas eu tenho certeza que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para essa entrevista, nesse bloco Café com Letras, com o Dr. João Batista Alves Bianchi. Ele estava falando desse processo de digitalização, e aí o senhor falou da microfilmagem, que ela permite com que você tenha praticamente de volta um documento original, é isso? Exato. A grande diferença é que você normalmente, num lote de milhares de documentos, você só precisa eventualmente de um, porque é a Receita Federal que te pediu aquele documento, é o advogado que te pediu aquele documento, é um banco que pediu uma comprovação de alguma coisa. Você só precisa de um documento, então você não precisa ter todo esse documento guardado para localizar o original, para ir até o cartório, tirar cópia, autenticar, ou então levar o original, apresentar o original com uma cópia na Receita Federal para eles validarem esse documento. Mas a finalidade da fotocopiação é exatamente a possibilidade também de você reverter toda vez que você precisa de uma cópia autenticada. Normalmente, você precisa de uma cópia autenticada porque alguém lhe pediu uma cópia, pediu o documento que ele quer uma cópia daquele documento autenticado. Aí você tem que localizar o documento no seu arquivo morto. Em seguida, tem que se deslocar ao cartório para tirar a cópia autenticada. E em seguida tem que levar até o destinatário final que te solicitou aquele documento. Pelo Mega Cartório, você simplesmente entra no site www.megacartorio.com.br e a partir daí você solicita a reversão do documento como cópia autenticada. O Mega Cartório que vai fazer? Vai reverter esse documento, vai emitir uma certificação de autenticidade e ele tem o mesmo valor da cópia autenticada. Nesse caso, o que o Mega Cartório reverte? Reverte a fotocópia. Se a pessoa precisa de uma
reverter para ter o mesmo valor do original, então o mega cartório solicita a reversão do microfilme, nós revertemos o microfilmes e emitimos uma certificação de originalidade que esse documento passa a ter o mesmo status. O mega cartório tem autorização para emitir a certificação de validade. Exatamente. Não só a autorização, é o diferencial em relação como também a amparo legal para isso. Né? Não se tirou do além isso. Né? Nós temos todo um suporte legal e jurídico para poder conferir esse... E hoje, quando a gente vê lançamentos de apartamentos cada vez menores, né? Tem apartamentos hoje de 30 metros quadrados, eu não sei, mas tem gente morando em apartamento de 30 metros quadrados. Um amigo meu, até pouco tempo, comprou um apartamento de 45 metros quadrados. Eu achei uma gracinha o apartamento, só que eu entrava e ele tinha que sair. Convidar uma reunião com 2 casais fica praticamente impossível, mas virou moda esse negócio. Então, cada vez mais as pessoas têm menos espaço para armazenar documentos e a gente vai enfrentar esse problema daqui para frente. Eu acredito que essa ideia de criar o mega cartório deva ter surgido de experiência prática no dia a dia. Eu não sei se você trabalha de repente com inventário, com essas coisas que de repente na hora que uma família precisa, e se é uma família, vamos supor que o patriarca venha a falecer, mas tem alguns imóveis, aí um filho mora aqui, outro filho mora nos Estados Unidos, outro filho mora no Canadá, a gente está cansado de ver famílias desse tipo aí, e aí para juntar tudo isso é complicado, né? Exato, a grande facilidade que o mega cartório oferece é exatamente essa. Então, a família, hoje não existe espaço para você ficar guardando papel e até uma sandice, como diria em português, de Portugal. É uma coisa meio maluca você ficar guardando muito documento. Então, o que você pode fazer? A família custodia esses documentos ao mega cartório e o patriarca, a família já define quem serão as pessoas que estarão autorizadas a acessar esses documentos e o grau de acesso que ela terá. Se ela só digitalizado e fotocopiado, ou se ela porque aí microfilmado. Feito o contrato, é concedido um login e uma senha, para que a pessoa tenha acesso a esses dados. Acesso a esses dados mediante login e senha. Agora, a reversão desses documentos só pode ser feita pelo mega cartório porque nós só vamos conferir autenticidade ou originalidade naqueles documentos que foram custodiados e que se encontram armazenados nos bancos de dados do mega cartório. É isso que eu ia perguntar. Esses bancos de dados, eles são seguros? Ou seja, a gente vê hoje um problema também. Eu tenho essa mania, eu uso muito a internet para fazer serviço bancário, pagar contas, conferir extrato da empresa, mas às vezes você usa meio com o pé atrás, porque você está sujeito a hackers, a invasões. Criminosos tem em todos os campos e no mundo virtual também. Que garantia o usuário tem de que esses documentos não vão ser acessados por pessoas inescrupulosas? Como é que eles ficam? Eles ficam armazenados em nuvem? Como é que é isso? Então, essa questão da segurança foi uma das grandes preocupações, né, que nós tivemos e vamos, então, para entender melhor o processo, eu explicar que desse processo todo de digitalização, indexação, digitalização, fotocopiação e microfilmagem, nós geramos 3 backups. E cada backup ele é armazenado num data warehouse, um data center, que tem sua sede, está sediado num endereço distinto do outro. Então nós temos 3 endereços diferentes. 3 endereços diferentes. Não é nem no mesmo prédio, eles têm que estar em locais diferentes. Porque se um pegar fogo, o outro entra em funcionamento imediatamente. Eles estão interligados entre si numa rede intranet. Intranet, não é internet. Não, intranet. Aí que é a diferença. Por quê? Porque nós não podemos deixar os bancos de dados plugados na internet, para não correr risco nenhum. O cliente do mega cartório não pode ter o menor risco de alguém invadir os seus bancos de dados e ter acesso às suas informações. Então, se ele está na intranet, como é que o usuário faz para... Porque ele vai ter que usar a internet para acessar. Sim, então, como é que é feito? Nós temos o birô que está conectado na internet, mas esse birô, ele tem as nossas funcionárias que trabalham como? Elas processam toda essa documentação, na hora que elas salvam essa documentação, ela espeta uma mídia, que é um pendrive,
salva aqueles documentos naquela mídia, aí vai para o banco de dados, onde ela tem acesso, porque os funcionários só têm acesso a um, os outros dois. Quer dizer, um só funcionário só conhece um endereço, só um endereço, não conhece os outros. Mais uma Por segurança. uma questão de segurança. Aí ela espeta no banco, descarrega o arquivo no banco de dados e quando ela puxa a mídia é formatada automaticamente e zera, ou seja, ela não tem... É só para aquele momento do acesso e acabou. E vice-versa, se ela vai salvar o documento, então o cliente solicita via internet, entra no login e senha, faz a solicitação. Bom, a partir dali tem uma separação física, né, entre o birô que está conectado com a internet e os bancos de dados que estão interligados entre si na rede intranet. E o que faz essa interface é exatamente o funcionário, a funcionária que, através do pendrive, faz a busca do documento e descarrega. Na hora que ela descarrega, à disposição, zerou, é aquele documento, aquele não documento. é toda a informação do cliente. Exato. Só aquele documento. Então, maravilha. Bianchi, eu vou ter que pedir mais uma licença para chamar outro intervalo. Nós vamos ter um terceiro bloco, porque o assunto é muito interessante. Eu tenho certeza de que muita gente está gostando de saber disso aí. E a gente volta em 30 segundos, continuando essa entrevista sobre o mega cartório, uma novidade que vale a pena conhecer. 30 segundos a gente está de volta, até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, a gente volta para o terceiro bloco de entrevistas com o Dr. João Batista Alves Bianchi, advogado, empreendedor, que lançou o Mega Cartório. A gente estava falando da questão da segurança. Tem mais algum aspecto para colocar nisso aí, doutor? Bom, convém ressaltar, porque as pessoas têm a ilusão de que hoje está em moda, né, dizer que está nas nuvens. Evidentemente que as centrais, os grandes bancos de dados, eles têm sistemas de filtragem que oferecem uma segurança relativa pelo chaveamento. Eles vão fechando as portas e impede... Mas, ainda assim, não existe segurança absoluta. Então, é por isso que os bancos de dados do Mega Cartório não estão plugados na internet. Essa história de nuvens, é bom que todos saibam, a nuvem não é algo etéreo que está no além. Na verdade, está na rede, a nuvem é a rede, e qualquer informação que você coloca na rede, seja ela no sistema de nuvens, ela vai ser armazenada em algum banco de dados, que poderá ser aqui no Brasil, poderá ser na sua grande maioria nos Estados Unidos, ou na China ou qualquer outro país. Então, o nosso cliente pode ter a certeza que os documentos deles, as informações deles são de uso exclusivo dele e privativo, provavelmente estarão mais seguros do que se ele guardar na sua própria casa. Ou se tiver guardado até no cartório, né? Porque... somente ele vai ter acesso. É verdade. Aliás, esse é outro detalhe, que, por exemplo, os cartórios, se você vai solicitar uma certidão, ele é obrigado a te dar uma certidão, mesmo que não... Mesmo que você não seja a parte. Mas o Mega Cartório, por ser privado, nenhuma ordem judicial obriga a abrir os arquivos do Mega Cartório para... Outro dado bastante interessante. Para quem solicitar. Agora, o nosso amigo telespectador deve estar pensando em casa, nossa, mas contratar um serviço desse deve custar uma fortuna. É muito caro? Não. O custo maior, evidentemente, é o custo inicial de processamento, que você tem toda essa organização, indexação, todo o processo de tratamento dos documentos, e vai ser mais ou menos o custo que você teria de uma cópia, vamos dizer, uma cópia autenticada, não menos que uma cópia autenticada, porque é R$ 1,85 esse processo todo. Aí, em seguida, ele é colocado nesse banco de dados e, a partir daí, a pessoa
aloca um espaço, assina um plano. Dependendo do tamanho do espaço que ela Ele vai ocupar. pagar uma taxa. Normalmente até mil folhas de documentos, páginas de documentos, ele vai pagar hoje, para ter uma ideia, R$ 15,85 por mês. Né? Porque custa menos do que uma assinatura de uma conexão da internet. É verdade. E a tranquilidade que você tem ao saber que quando você precisar daquele documento, ele vai estar lá disponível e com validade legal, num valor desse, vale muito a pena. Pois é. Né? Ele, na verdade, inclusive, o cliente poderá até transferir todo o gerenciamento de validade de documentos, porque você pode também chegar a um ponto e falar assim, olha, o documento tem validade por 5 anos, eu preciso dele por 5 anos. Normalmente contábeis, esses documentos contábeis só. O que nós fazemos? Quando termina o prazo, a gente informa a empresa ou o cliente de que o prazo já não tem mais necessidade de manter aqueles documentos. Se ele quer conservá-los no banco de dados, não tem problema, mas ele poderá eliminar aquela quantidade de documentos para abrir espaço para novos documentos, entendeu? E aí ele não oneraria o seu custo mensal. Quer dizer, então, basicamente, o custo até um pouco menor do que uma cópia autenticada no cartório, de cada folha de documento. Exato. E para manter isso armazenado, até 1000 folhas, R$ 15 por mês. Né? R$ 15,85 por mês. Vale a pena. E aí ele vai só pagar eventualmente, quando ele precisar fazer a reversão, aí ele vai pagar. Mas ainda assim é um valor infinitamente mais barato do que qualquer custo de cópia autenticada ou recuperação de uma certidão qualquer de cartório. Bom, a gente está colocando aí o endereço eletrônico para quem quiser ter mais contatos, que é o www.megacartório.com.br. E se alguém quiser também, pode entrar em contato por telefone? Meu telefone 99987 7799. A gente coloca aqui também o telefone para contato. Olha, o senhor já falou mais alguma coisa? E pode também ligar pelo 4365-2482. 4365-2482. Olha, vale a pena conhecer esse serviço do Mega Cartório. Doutor Bianchi. Tem o meu e-mail, né? O e-mail também? O e-mail é bianchi@megacartorio.com.br ou bianchijb@uol.com.br. Todos os dados estão colocados. Será um prazer atender a todos. Tá, ó, doutor Bianchi, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra que é interessante. Você que está preocupado com a questão de água, principalmente você que tem comércio, você que tem restaurantes como esse aqui do meu amigo João Martinelli, doutor Bianchi daqui a alguns dias vai anunciar uma novidade no abastecimento de água potável, mas você vai ter que esperar alguns dias ainda, porque a novidade vai ser contada aqui, em primeira mão, no programa Joaquim Alessi. Doutor Bianchi, obrigado pela entrevista, até a próxima. Obrigado, Joaquim. A gente vai para um rápido intervalo comercial, o programa não acabou não, em 30 segundos está de volta, até já. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, espero que vocês tenham gostado das duas entrevistas, das informações importantíssimas que a gente trouxe hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!